noite. Na década de 80, ela já era conhecida pelo trabalho como solista no Balé Popular do Recife. Há 20 anos, ao fundar o Grupo Grial, ela conseguiu dar vida e movimento à proposta do escritor Ariano Suassuna. O objetivo era desenvolver uma dança armorial contemporânea, capaz de unir elementos das culturas popular e erudita. 13 espetáculos depois, o Grupo Grial é uma referência no panorama da dança brasileira. Participa de diversos festivais de dança e recebe prêmios, sempre sob a direção da bailarina e coreógrafa Maria Paula Costa Rego, que é a nossa convidada especial de hoje do Opinião Pernambuco. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço ufpe.br/NTVRU. Boa noite, muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada por ter aceito esse convite para a gente fazer o seu perfil hoje aqui. E eu que agradeço. E eu gostaria de começar perguntando um pouco, Maria Paula, como é que você trabalha? Como é que você faz para montar um espetáculo? Estudo, pesquiso em campo, né? Como eu trabalho com um elemento da cultura popular, e precisa aprender e aprender. Então, a gente precisa viver de dentro, como a gente, né, como eu costumo dizer. Então, eu preciso conviver com essas pessoas, eu preciso conviver com esse terreno, com esse chão, com a casa dessas pessoas, com o ambiente, né, com a estrada que vai de Recife para os lugares. Então, assim, estudando. E tem muito no que é que eu quero, que terreiro contemporâneo é esse, que eu vou no terreiro da tradição para trazer, o que é que eu... Então, estudo, é muito estudo. Sempre, o ponto de partida é sempre esse, é o contato com essas pessoas, ou por livros, por filmes, isso também entra no teu... Varia muito. Assim, já foi... sou muito ligada à literatura, né? Talvez por isso que eu tenha tanto entendimento com a Ariana, inclusive, né? Sim, sim. Então, é diverso os lugares, né? De onde vem essa inspiração. Então, às vezes, agora, o material é sempre o mesmo. O material é sempre a tradição. Sim, ele sempre vai estar presente em todos os espetáculos do Grial. Isso, é o corpo, a construção do meu corpo, quer dizer, o corpo do bailarino do Grial, o corpo da dança do Grial, ele é sempre a partir da dança popular, da dança de tradição, né? Sim. Então, lógico que, às vezes, ele sai, ele dilata, né? A ponto de sair, mas, assim, é sempre o iniciozinho, é sempre o passo, né? Sempre é por aí. E você participa também da escolha de cenário, de luz, de figurino? Você também está dentro disso tudo? Tô. Apesar de eu não entender nada disso. Eu sei exatamente o que eu não quero, né? Sim. Então, cenário é uma coisa que, como é espaço, cenário para mim é espaço, né? E é um elemento que eu preciso usar o tempo inteiro. Um elemento, ele não existe por nada. Então, na verdade, o cenário está muito ligado à minha necessidade coreográfica, de fato. Já a luz e o figurino, não. O figurino eu dou para uma pessoa... realmente pensar nele, né? E aí eu digo que se eu gosto, né? Eu estou sempre lá dizendo, isso é bom, isso não é por aí, vamos, né? Mas o cenário é mais uma questão de espaço. Então, eu trabalhava com Dante Suassuna, que era o diretor de arte. Então, ele transforma essa necessidade... Filho de Ariano? Isso. Ele transforma essa necessidade que eu tenho do espaço em obra de arte. Aí é com ele, né? É sempre uma história sendo contada por meio do movimento, a gente pode dizer assim? Pode. Eu adoro contar história. Eu sou uma contadora de história. Então, e a dança por si é abstrata, né? É uma arte abstrata. Então, para mim, não tem ipsilíteres, né? Porque a dança, ela lida com... a gente vai... o entendimento em espetáculos de dança não passa por uma compreensão racional. É muito mais uma história de emoção, de coração para coração, né? Então, a pesquisa é essa. Como eu conto uma história? Na ipsilíteres seria o balé clássico, né? Talvez o moderno. Uhum. Mas nessa contemporaneidade é muito mais de símbolos, de jogo, de signos. E chegar na qualidade corporal a ponto de te passar uma sensação. Então, é pelo corpo.
É pela matéria de como a gente trabalha esse corpo, que vai te dar a compreensão ou a sensação que eu quero desenhar, né, durante todo o espetáculo, né? Para o público que não te conhece ainda, a gente vai colocar um trechinho do espetáculo A Barca. Foi de que ano esse espetáculo? A Barca foi de 2010. 2010. Então vamos lá, A Barca. O novo patrão abalou, o mar pendeu chumbou lá no alto mar. O minha barca só carrega lotação pesada, 2 trilhões de toneladas de mercadoria. Foi porque monta aí na veia que correu no conceito de leva de distância. E eu sou Dom Quixote, vem da guerra do Canudo, da guerra do Paraguai. Meus cavaleiros já pode chegar, dono da casa, Santa Casa mandou chamar. Chega pra frente, chega pra trás, chega pra frente, chega pra trás, é minha volta e tá bom, minha volta e tá bom demais. Me desculpe, povo todo, e adeusinho que eu já me vou. Me desculpe, povo todo, e adeusinho que eu já me vou. Você ficar na paz de Deus, eu vou na paz do Senhor. Você ficar na paz de Deus, eu vou na paz do Senhor. Como é essa experiência de estar no palco com esses brincantes, não é? Essas pessoas que cultivam tanto a tradição? Nossa, é inenarrável, porque eles são sábios, né? Assim, eles têm um corpo, são Nijinsky, todos eles, né? São bailarinos exímios, são artistas inteiros, assim. E para mim é uma honra poder tá junto com pessoas tão ricas, entendeu? Tão boas no que são, né? Tão perfeitas no que são. Eles, quando entram em cena, ganham uma dimensão. Então, para mim é um... Nesse espetáculo, quem é que estava? Nossa, na verdade foi uma pesquisa, eu deveria me aproximar ao máximo do cavalo marinho. Foi um projeto maravilhoso na época de Gil, que era interações estéticas, que era ponto de cultura com ponto de cultura. E aí a gente conseguiu fazer esse espetáculo, que era uma formação, era uma pesquisa para adentrar no cavalo marinho mesmo, com os protagonistas. Então, aí tem protagonistas de 4 cavalos marinhos, que é Seu Bio, que acabou de virar patrimônio imaterial, né? Patrimônio de Pernambuco, né? Não faz pouco tempo. Luiz Paixão, que é um rabequeiro conhecido nacionalmente, lindo, tem um cavalo marinho também. Nissinha, que é de Condado, Nice Lima. E Nissinha e Seu Inácio, que também é de Camutanga. Então, esses quatro cavalos marinhos estavam com a gente e foi o espetáculo do Grial que eu mais me aproximei. Aliás, eu nem me aproximei, eu adentrei na brincadeira, de fato. Eu trouxe, inclusive, a formação da brincadeira, né? Que são os músicos no banco, alguns personagens, a máscara, a música toda foi de cavalo marinho, logicamente que transcrita para os personagens, porque a gente misturava personagens eruditos e personagens... esse eu contei história mesmo. E esse é teu grande desafio, né? Sempre o erudito com o popular, né? Essa é a grande questão. Como é na prática, Maria Paula? Você já está falando um pouco, quer trazer o brincante, pesquisar sobre cavalo marinho. Fala mais um pouco sobre isso. Eles têm, todos os espetáculos do Grial, ele tem porcentagens diferentes de erudição e de tradição. Né? Então, assim, às vezes a Barca mesmo tem 90% de tradição e 10% de erudição, quer dizer, de contemporaneidade. Porque eu quis mesmo entender onde é que, para mim, esses elementos eram contemporâneos. Então, na verdade, quando eu digo isso, eu estou dizendo até de uma forma errada, porque, para mim, tudo é contemporâneo. Né? Porque até os elementos de tradição, os elementos que eu observo, são elementos extremamente contemporâneos, extremamente ricos de dialogar com outros universos e ricos em dilatar-se, né? Então, eu acho que... Sim, aí, então, muda. Então,
o mergulho na barca deu resultado que foi o próximo espetáculo chamado Travessia, que é um espetáculo completamente, para mim, contemporâneo, né? Você entra num universo fechado, uns cenários enormes, e a gente brinca com sombra, e brinca com... O público não pode sair desse universo, eles não têm cadeira, as pessoas ficam em pé durante 40 minutos, e a gente rodando então, dentro deles. Então, o público participa do teu espetáculo? Em alguns. Nesse Travessia, sim. Sim, nós dançávamos muito próximas, né? Mas esse mergulho do Travessia só foi possível por causa da barca, o espetáculo anterior. Então, um espetáculo puxa o outro, um espetáculo questiona o outro. Por exemplo, depois da barca veio Travessia, depois da Travessia veio Terra. E o Terra já é um questionamento sobre... Tá, então... se eu digo que a gente está querendo uma dança tecida, né, com a tradição de todos os povos, né, que a gente herdou, que fez você, que me fez, então, cadê o índio? Aí, lá vai eu atrás do índio, fui bater em Roraima, então, tentando entrar sempre buscando esses elementos, o cavalo marinho, o índio. Agora, voltando um pouquinho no tempo, como é que você conheceu Ariano Suassuna? Por que você frequentava a casa de Ariano? Era amiga dos filhos, sim, né? Principalmente Mariana, que era a que estudava comigo. E eu fui frequentando sem saber muito bem, porque, nossa, eu acho que a gente é muito pobre, né, em relação à literatura, eu acho que a gente não estuda bastante. Meus filhos, por exemplo, não estudam literatura, né? E eu também não estudei. Eu acho que isso, a educação brasileira, enquanto que o francês já aprende o beabá, o inglês é to be or not to be, o inglês, né, o francês é com Molière, a gente a casa é vermelha, a casa é amarela. Então, eu acho isso uma... Então, a gente acaba que cresce sem conhecer os nossos escritores, o que é uma grande pena. Então, eu só fui conhecer Ariano quando eu já estava na casa dele, né? Então, inclusive, foi essa vergonha... E ele que te chamou? Você já era do balé popular? Não. Quem me colocou no balé foi ele. Na verdade, eu vi no jornal... E aí eu fiquei impressionada, porque no jornal estava dizendo que ele criou o balé. Eu disse, oxente, Mariano nunca me contou isso. Aí lá vai eu para a casa dele e disse, Ariano, como é que é isso? Você criou esse balé, que coisa linda. Que coisa linda ele fez. E você gosta disso? Eu disse, olha, eu acho o máximo viajar para São Paulo, viajar por aí afora com um grupo de dança, eu acho maravilhoso. Ele se levantou, vamos passear por aí. Aí a gente saiu andando por Casa Forte, entramos ali no Poço da Panela, onde André Madureira morava. Sim. E foi perguntar para André se ele me aceitava como estagiária. Disse, André, nunca lhe pedi um favor. No mesmo dia? No mesmo dia, na mesma hora. E aí eu, olhando para a Ariana, assim, disse, menina, que coisa maravilhosa. Bati aqui no microfone. E aí, pronto, nesse dia virei estagiária e aí algumas pessoas, resumo, teve a irmã de André ficou doente, estava grávida, não estava doente, estava grávida e com uma gestação de risco. Então, eu adentrei no balé, eu entrei no balé porque ela não pôde viajar. Sim. Então, pronto, aí daí foram 7 anos dentro do balé. E aí você já virou solista já no balé? Não era solista, não tinha uma história de solista, porque eu acho que eu tinha uma dança diferente, né? Porque eu tinha uma formação em improvisação, então, eu acho que quando eu entrei no balé, então as pessoas faziam uma parada e eu continuava dançando. Então as pessoas me chamavam de solista do balé popular, sim, mas eu não era solista, porque... inclusive essa informação tem em muitos lugares, está na nossa cabeça, porque tem essa informação que você era solista. Não, eu acho que eu era solista por dançar diferente mesmo. Então assim... E aí disso para o Grial, aí do mesmo jeito depois a Ariano te chamou, vamos tentar uma dança armorial, como é que foi? Do balé popular para o Grial? Do balé popular eu dei um pulo na França, sim, e passei 11 anos. De 11 anos. E nesses 11 anos fiz licenciatura em dança, fiz mestrado em dança. E sempre com essa minha história de como encaixar a dança do meu corpo com a tradição. Mas o Brasil estava sempre na tua cabeça lá? Sempre. Imagina, eu fazia cursos que era elementos de contemporaneidade, eram elementos da tradição da contemporaneidade. Era sempre assim. Eu disse, gente, parece que a França está contribuindo de fato com o que eu quero fazer. Até que um belo dia eu vim aqui com um grupo de dança aérea, que eu fazia parte de lá, eu já era coreógrafa desse grupo, que se chamava Les Passagers, que dançava 15 metros de altura, pendurado em corda, com uma técnica rapel. E aí eu vim com esse grupo para cá.
E aí fui visitar a Ariano e disse, Ariano, você no governo, fazendo pesquisas com Armorial, você esqueceu de mim? Foi. Ele se levantou, foi lá dentro, pegou a carteira e disse, não esqueci não. Só que você não está morando aqui, eu não quero ser aquele que traz você de volta, assim, né? Você é casada, você, né, minha filha, eu sei que a gente tem uma relação de pai e filha, então eu prefiro não mexer na sua vida. Só que eu estava péssima, acabando. Só ter que interromper. Rapidinho, a gente continua no próximo bloco. Vamos para o curto intervalo, hoje traçando o perfil de Maria Paula Costa Rego, bailarina e coreógrafa. Voltamos já.